O sonho do rei. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel 1:17. O sonho e o decreto. Enquanto os jovens judeus passavam por desafios na corte do rei da Babilônia, Urias, que significa "o Senhor é a minha luz", levantava sua voz em Jerusalém, da mesma forma como fez Jeremias, contra a cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras. Porém, diferente do caso de Jeremias, não houve tribunal, nem defesa para Urias. Quando os homens do rei Jeoaquim ouviram as palavras de Urias, de pronto tentaram matá-lo. Urias fugiu para o Egito, mas conseguiram trazê-lo de volta, e então o assassinaram pela espada, jogando seu corpo em uma vala comum. Jeremias 26, 20-23. Aqueles que absolveram Jeremias condenaram Urias sumariamente, sem sequer dar-lhe chance de se defender em um julgamento. A liderança judaica e a maioria do povo não viam a extremidade e o perigo da situação em que estavam vivendo. Negavam para si os fatos e as circunstâncias, rebelando-se contra aqueles que diziam o contrário do que eles pensavam. Aproveitando-se da situação, alguns dos homens de Jeoaquim tentaram novamente entregar Jeremias para que fosse executado. Jeremias não se intimida, compõe e publica um protesto. Ai daquele que constrói o seu palácio por meio de corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Mas você não pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Jeremias 23, 13-17. Jeremias denuncia as extravagâncias e as luxúrias do rei, que, em meio à fome e à miséria do povo, constrói um palácio luxuoso com a janela voltada para aparições da realeza. Não se lamentarão por ele, diz Jeremias. Em dezembro de 604 a.C., Jeremias e Abacuque, junto ao povo, proclamam jejum. Enquanto isso, na Babilônia, Nabucodonosor em seu palácio não escapava também de angústias, pois sonhos tiravam o sono do rei. Teve sonhos, sua mente ficou perturbada que ele não conseguia dormir. Daniel 2:1. A Babilônia tinha se tornado o centro literal e cultural, a capital intelectual da Mesopotâmia, com uma civilização altamente avançada em relação às civilizações vizinhas. Para os babilônios, seu império, em Akkad, Babilônia, porta de Deus, representava um proeminente centro mundial de troca, comércio, do poder e da religião. O rei era o centro do controle de todo esse império, concentrava em si os poderes de legislar, julgar e executar, e além disso impunha às pessoas o dever de reconhecê-lo como uma divindade. Rei e império confundiam-se mitologicamente em um. O que nos parece tão distante culturalmente é aproximado em um dos exemplos do livro O Poder do Mito, de Campbell. O mito ajuda a colocar sua mente em contato com essa experiência de estar vivo. Ele lhe diz o que a experiência é. Casamento, por exemplo. O que é casamento? O mito lhe dirá que o que é o casamento. É a reunião da díade separada. Originariamente vocês eram um. Vocês agora são dois no mundo. Mas o casamento é senão o reconhecimento da identidade espiritual. O matrimônio é o reconhecimento de uma identidade espiritual. Eis aí uma imagem genuinamente mitológica, significando o sacrifício de uma entidade visível em nome de um Deus transcendente. Campbell, Joseph, O Poder do Mito, 2012. Podemos dizer que há o sacrifício de uma identidade visível em nome de um Deus transcendente. O rei e o império, dois em um, ou seja, dois em uma identidade. Há muitos mitos, dois ou vários em um, presente na sociedade odierna. Família, empresa, time, esportivo, grupo, etc. Ou seja,
tudo que necessite de um ideal de unidade. Por exemplo, se eu obviamente não sou a empresa obviamente, sem todos os eus presentes nela, também não é. Outro exemplo é o torcedor esportivo. Quem nunca ouviu um torcedor dizer "nós vencemos" quando o time que ele torce é campeão, mesmo que esse torcedor nunca tenha estado em contato direto ou indireto com o time, não faça parte de sua diretoria, sócios, jogadores, funcionários, etc. Como se pode ver, o mito não é algo tão longe da realidade e nem tão simples de se negar. A grandeza e o poder do rei império fazia com que suas angústias fossem muito relevantes ao povo. E se um sonho trouxe angústia, o sonho era algo per si de muita relevância, pois o império sonhou. A poesia pública de Jeremias e o sonho de Nabucodonosor em seu palácio estão no domínio do mitos, ou seja, estão situados numa forma de aprender o que acontece no mundo sem se utilizar de conhecimentos científicos, sem o logos, ciência, razão. Para Jung e Jafé, das duas maneiras de se ver a realidade, o mitos e o logos, tanto a poesia quanto o sonho são do domínio do mitos. Poesia, sonho e adivinhação mergulham numa lógica de ambiguidade, abrigando a contradição, acionando insuspeitas forças psíquicas. Jung, Jafé, Memórias, Sonhos e Reflexões. Os sonhos sempre foram objetos de deslumbramento, análise e dúvidas. Para os sonhos sempre coube todo tipo de interpretações, conceituações, afirmações, negações e controvérsias. Entretanto, se os antigos se deixavam guiar por seus sonhos, nossa intimidade com esses é bem menor. Em nosso tempo, principalmente no meio acadêmico, a forma de se entender os sonhos e aqueles que sonham é em grande parte derivada de análise sobre uma provável origem do sonho, sempre muito racional. O material que compõe o conteúdo de sonhos é derivado, de algum modo, da experiência. Freud, a interpretação dos sonhos. Nessa perspectiva, o sonho passaria a ser então a imagem de uma imagem. Audi, Epistemologia na Contemporaneidade. Nessa perspectiva, o sonho passaria a ser então a imagem de uma imagem, fundada em registros memoriais, numa posição epistemologicamente inferior àquela desempenhada na vigília. Seria apenas o que podemos perceber pelos sentidos na nossa relação com a objetividade. Nessa perspectiva racionalista, Nietzsche, um filósofo alemão, relata que no sonho nosso sistema nervoso é continuamente excitado por múltiplos fatores internos e há 100 motivos para que o espírito se surpreenda e procure as razões dessa excitação no período. Quase todos os órgãos separam sua atividade. O sangue cumpre impetuosa circulação, a posição do dormente comprime certos membros, seus cobertores influenciam as sensações de diversas maneiras, o estômago digere e agita com seus movimentos outros órgãos, os intestinos se contorcem, a posição da cabeça traz consigo inusitadas posturas musculares, os pés descalços, não se apoiando com as plantas no chão, causam a impressão do inusitado, o mesmo ocorrendo com o diferente vestuário de todo o corpo. Assim há 100 motivos para o espírito surpreender e procurar razões dessa excitação. Mas o sonho é a busca e a representação das causas das sensações assim suscitadas, isto é, as supostas causas. Nietzsche, humano demasiado humano. Na opinião de Nietzsche, é a inteligência em conjunto com a imaginação que dá sentido aos sonhos. Entretanto, há outros posicionamentos. Jung, psicanalista suíço, considera os sonhos como uma atividade em si, não inferior à vigília, mas de igual importância. O sonho não está totalmente à margem da continuidade da consciência, mas, ao que parece pela sua forma e seu significado, à margem da continuidade do desenvolvimento dos conteúdos conscientes. Jung, Aspectos Gerais da Psicologia do Sonho. Não numa imagem exterior a ser copiada, pois existiam sim conteúdos interiores a serem percebidos e exteriorizados antes ou independente da vigília.
Edgar Leite, Sonhos nos contextos bíblicos e na literatura talmúdica. Os sonhos, nessa perspectiva, fazem parte também do desenvolvimento da consciência, e não apenas um reflexo da consciência, possuindo tanto uma lógica quanto uma linguagem própria, metáforas, símbolos, etc., que podem observar realidades existentes além do que é objetivamente experimentado, ou seja, uma forma específica de entendimento do mundo. Lembro-me de uma entrevista que assisti num famoso programa de TV, em que um músico buscava há tempos aprender um dificílimo solo de guitarra, mas, por mais que se dedicasse muito, não conseguia fazer o que queria. Entretanto, esse músico sonhou que estava tocando guitarra e, num sonho, finalmente conseguiu entender como deveria executar e interpretar o solo. Essa última perspectiva, menos racionalista, parece se aproximar mais da literatura bíblica que buscamos entender. Em hebraico, o sonho é halom, mas a Bíblia também utiliza outras expressões, normalmente traduzidas para visão, aparentemente para distinguir os sonhos durante o sono e as visões durante a vigília. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Números 12:6. No livro de Jó lemos: Deus fala de um modo e depois de outro, e não prestamos atenção. Em sonhos ou visões noturnas, quando a letargia desce sobre os homens adormecidos em seu leito, então ele abre o ouvido dos humanos e aí sela as advertências que lhe dá. Jó 33:15-16. Ou seja, quando os humanos deslocam seu olhar do exterior para um olhar interior da mente, onde as realidades não objetiváveis possam ser percebidas, a semente, mensagem, consegue chegar à terra. Mateus 13:1-8. Deus visitou Abimeleque em seu sonho durante a noite. Jacó tomou uma pedra como travesseiro, dormiu e sonhou. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abrão, teu pai. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. A famosa proposta de Deus para Salomão também. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que quer que eu te dê. Despertou Salomão, e eis que era sonho. No sonho de São José, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Estando Pilatos no tribunal, sua mulher enviou esta mensagem: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por seu respeito. Estes são alguns dos exemplos das mensagens de Deus em sonhos. Os relatos bíblicos de sonhos e as visões nos demonstram a valorização de tais manifestações como meios para o estabelecimento de elos entre os seres humanos e Deus. Provê lampejos extremamente importantes a respeito do caráter divino, com grande significação política, na medida em que os sonhos e visões são fundamentos justificadores para as crenças, ações e omissões dos atores bíblicos. As alterações dos estados de consciência, ou talvez uma maior e mais profunda consciência de questões abstratas nas experiências dos sonhos e visões, eram assim as principais fontes justificantes das verdades teológicas. Não parecia razoável que Deus se comunicasse a não ser através da subjetividade, em razão de sua absoluta não objetividade. A objetivação do discurso era assim uma prática essencialmente humana, uma recriação concreta de uma suprema abstração. O rei da Babilônia acreditava que o conhecimento poderia ser adquirido pelo mitos. Para ele, saber o sonho e seu significado consistia em ter acesso a uma mensagem, conhecimento maior e mais profundo. Por isso, para analisar suas contradições insuspeitas, o rei mandou chamar os experts babilônios, no domínio do mitos, magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. Mendes, em seu estudo sobre os segredos da magia e da adivinhação na antiguidade, verifica que
Em torno dessa verdadeira casta de estendidos nas coisas ocultas ao comum dos homens, criou-se desde cedo uma autêntica áurea de prestígio que se traduzia em veneração, a um só tempo respeitosa e temida. Na literatura romana, os segredos da magia e da adivinhação são sempre atribuídos aos caldeus. De fato, a casta de magos da Caldeia, pois de verdadeira casta se tratava, como vínculos que se pretendia, remontavam aos primórdios da civilização sumero-acadiana. Arrogava-se a posse de fórmulas e conhecimentos secretos que exercitavam principalmente nas práticas divinatórias médicas, além das astrológicas. As segundas tinham vasta aplicação nos casos de epilepsia e distúrbio da mente, endemoniados. Os magos eram chamados Ashipu e Macho, exorcistas, e cultuavam como sacerdotes o deus Ea, de Eridu, e seu filho Marduk, da Babilônia. Segundo a crença geral, os feiticeiros causavam malefícios e concitavam os demônios contra os homens, tendo os magos a missão de neutralizá-los com exorcismo e encantações. Mendes, da magia na antiguidade. A esta casta de entendedores, o rei lançou o seguinte encargo: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Daniel 2:3. Mas nenhum dos assistentes do rei dignou-se a tentar adivinhar o seu sonho. Responderam os caldeus na presença do rei: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Daniel 2:10. O rei replicou: uma coisa é certa, se não fizer saber o sonho e sua interpretação, serei despedaçados e vossas casas serão feitas monturo. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos para que também fossem mortos. Daniel 2:13. A importância e a interpretação do sonho. Imagino que para nossa cultura seja difícil justificar esse decreto do rei por causa de, entre aspas, apenas um sonho. A palavra sonho, somnio, do latim, é muito utilizada em nossa cultura ocidental e significa atualmente muitas coisas, sendo a maioria dessas coisas vivenciadas durante a vigília. Sonho da minha vida, sonho de consumo, sonho de uma noite de verão, etc. E por mais que para nós pareça loucura seguir a um sonho que se tem durante a noite, as estratégias publicitárias não têm dúvidas quanto ao poder de usar a palavra sonho durante o dia como motriz de comportamentos e ações, uma motivação íntima da conduta das pessoas. Algumas pessoas matam e morrem por causa de seus sonhos. Siddhartha Ribeiro, neurocientista, nos fornece alguns exemplos. Numa rádio brasileira, o anúncio da Igreja Universal do Reino de Deus deixa isso claro. Aqui é o lugar da materialização dos sonhos pela fé. Num anúncio de cartão de crédito em Santiago do Chile, a promessa milagrosa: realizamos todos os seus sonhos. Na área de embarque de um aeroporto nos Estados Unidos, uma foto enorme de um casal belo e sorridente velejando pelo mar caribenho em um dia ensolarado, sobre a frase enigmática: aonde os seus sonhos o levarão. Embaixo o logotipo da empresa de cartão de crédito. Siddhartha Ribeiro, Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Talvez possamos, com esses exemplos, nos aproximar e até mesmo sentir a possibilidade da importância do sonho, denotativo, e que se abre para inúmeras possibilidades conotativas. Na cultura do rei Nabucodonosor, mesmo tão distante de nós hoje, com nossas variâncias de significado e importância dos nossos sonhos diurnos. A importância do sonho para o rei era tanta que este impôs um decreto penalizando todos os sábios babilônios com a morte. Já que não podem revelar esse mistério, então para que serviriam? Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele.
Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Após a explicação de Arioque, Daniel pediu prazo para que pudesse dar a interpretação. Voltou para casa e contou o fato a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, pedindo-lhes que rogassem a Deus para que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Deus então revelou o mistério a Daniel em uma visão à noite. Daniel agradeceu. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então pediu a Arioque que o levasse à presença do rei para que ele pudesse apresentar o sonho e sua interpretação. Ao ser levado pelo comandante da guarda, o rei perguntou-lhe: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que será nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente foram as seguintes. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para coisas futuras, e aquele que revela mistério te mostrou o que vai acontecer. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de puro ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Daniel 2, 20 a 23. Esse foi o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino de bronze que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse reino será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora se tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como vistes, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Esse sonho e sua interpretação é a base principal de análise deste livro, mas caminharemos calmamente em sua análise, sem deixar de lado a importância do contexto dos personagens que permeiam essa história. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro, o sonho verdadeiro e a interpretação fiel. Daniel 2,45. O intérprete do sonho virou governante de toda a Babilônia. Como dar sentido a tantos símbolos? Como surge a tamanha de riqueza de detalhes? Nos textos remanescentes entre
5.000 e 3.000 anos atrás, Idade do Bronze, como nos livros dos mortos egípcio, Epopeia de Gilgamesh, Suméria, Odisseia e na Torá, o sonho tem caráter divinatório e muitas vezes referem-se a autorizações para justificar atos, ações ou missões. Artemidoro de Daudis, quase 2.000 anos antes de Freud, em sua Onirocrítica, assinalou a importância da multiplicidade de sentidos dos sonhos. Para eles, os sonhos podem descrever situações atuais ou futuras, mas é preciso que sejam corretamente interpretadas. A distinção entre uma visão e um sonho não é pequena. Um sonho difere de uma visão porque indica o que está por vir, enquanto a visão indica o que é. Alguns sonhos, além disso, são teoromáticos, diretos, enquanto outros são alegóricos. Os sonhos teoremáticos correspondem exatamente à sua própria imagem-sonho. Por exemplo, um homem que estava no mar sonhou que sofria um naufrágio, e isso realmente se tornou realidade do sonho, como foi apresentado durante o sonho. Pois quando o sono o deixou, o navio afundou e se perdeu, e o homem com alguns outros escapou por pouco do afogamento. Os sonhos alegóricos, por outro lado, são aqueles que significam uma coisa por meio de outra, isto é, através deles a alma está obscuramente transmitindo algo por meios físicos. Ambrósio Teodósio Macróbio, filósofo romano, a partir de um sonho escrito por Cícero na sua República, o sonho de Cipião, desenvolveu uma classificação dos sonhos pela proposta de Artemidoro, e depois muitos autores utilizaram sua escala para classificar sonhos, adaptando-a para o cristianismo. Daniel, como indicado no capítulo anterior de seu livro, a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos, desempenhou o papel de interlocutor entre o visível e o invisível, o sabível e o não sabível, o divino e o humano, o subjetivo e o objetivo, apresentando um discurso de autoridade aprendido no sonho do rei e revelado por Deus. É Deus quem dá a interpretação. Com uma visão dada por Deus, o conhecimento do sonho e sua interpretação ao rei, Daniel reuniu em si a figura de profeta, que anuncia desígnios divinos, e a figura de intérprete. Dentro da visão que revelou o sonho, o rei, observando a estátua e seus detalhes e sua destruição, estava também a interpretação com maiores detalhes que o próprio sonho do rei, reinos em sequência, detalhes dos reinados e vinda de um reino eterno. No sonho, parafraseando Collins, estudioso dos textos proféticos, há uma insistência na apreensão poética do mito e na busca de uma linguagem expressiva e menos referencial, simbólica e menos factual. Na interpretação do sonho ocorre o contrário, linguagem mais referencial e factual, ou seja, o sonho é mais simbólico, abstrato, e a interpretação do sonho, talvez, mais concreta. Após a revelação de Daniel ao rei, esse lhe deu honras e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. O rei deu presentes a Daniel e o designou como governante de toda a província da Babilônia, o encarregando sobre os sábios, nomeando a pedido de Daniel e seus amigos como administradores da província, cumprindo-se a profecia apresentada por Jeremias. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. E esse nome pela qual será chamado, o Senhor é a minha justiça. Daniel.